Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Neste capítulo 3 aqui do livro de Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, que o apóstolo Paulo escreve a este seu amigo, ele está a falar acerca do governo da igreja. Está a falar aqui acerca de dois grupos importantes que estão envolvidos no conduzir a comunidade num conhecimento mais profundo da fé em Deus. São eles, de facto, aqueles que o apóstolo Paulo intitula de bispos, e nós já verificamos que bispos, pastores, presbíteros, anciãos, na Bíblia são sinónimos, portanto, são designações que os autores das Escrituras dão para aqueles que têm a responsabilidade de ministrar na área espiritual, do ensino das Escrituras. E depois aqui temos um segundo grupo de pessoas que está ao serviço da comunidade, que são aqueles que são intitulados de diáconos. Então aqui é de facto um grupo de pessoas que está ao serviço da igreja. A palavra diácono ou ministro são duas palavras que poderiam ser sinónimos aqui nas Escrituras, são apresentadas em várias circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo e Apolo, em determinadas situações, se identificam a si mesmos como ministros de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo se identifica como ministro, como servo, e o próprio apóstolo Paulo identifica Jesus também com essa característica. E isto em Gálatas capítulo 2, verso 17. Também há outras entidades que são identificadas como ministros, que têm a ver com a ideia de servos, de serviço. Os próprios oficiais do governo eram considerados ministros de Deus. Isso temos em Romanos capítulo 13, o verso 4, e ao mesmo tempo verificamos que até aqueles que estão ao serviço de Satanás são identificados como ministros. Isso em 2 Coríntios 11, o verso 15. Então a palavra ministro, ou servo, ou diácono, que estamos a falar de sinónimos, são termos gerais, termos genéricos e não específicos da comunidade cristã. No entanto, aqui quando o apóstolo Paulo vai utilizar esta expressão, esta ideia de diácono, ele está a dar o ênfase, como é óbvio, no trabalho da igreja. E por isso mesmo é importante nós percebermos o que é que o apóstolo Paulo quer dizer. Aqui a ideia de diácono é aquele servo de Deus, aquele ministro de Deus, que está envolvido em questões mais práticas. Se por um lado temos os bispos, como o apóstolo Paulo utiliza aqui este termo, que são responsáveis pelas áreas espirituais, por outro lado temos então os diáconos, que são responsáveis pelas áreas práticas da vida da igreja. Isto não quer dizer que um diácono não pode ministrar a palavra ou que um bispo não pode fazer coisas práticas. É óbvio que não. Tanto que, se vamos reparar bem, as características que são atribuídas ou pedidas para um diácono são muito semelhantes às características de um bispo, que são características na ordem do caráter. Ou seja, mais uma vez, o ênfase não está nas qualificações, o ênfase está no caráter. Então vejamos aqui o verso 8 deste capítulo 3, que nós temos aqui no livro de 1 Timóteo. Diz assim: semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável. Aqui temos uma pessoa de boa reputação, uma pessoa reconhecida, com um caráter exemplar. Não pode ser qualquer um que, porque tem jeito numa área prática, enfim, vai servir na comunidade. Não. Aqui o apóstolo Paulo usa aqui até uma expressão muito interessante. Ele começa por dizer semelhantemente, ou seja, de igual modo, igualmente, da mesma forma que para os bispos era necessário aquelas características, para os diáconos também. No fundo é o que o apóstolo Paulo está a tentar dizer. Não pode ser qualquer pessoa que assume responsabilidades na área da tesouraria da igreja, na área da manutenção, na área do apoio social, na área, enfim,
podem colocar as áreas que vocês acharem convenientes, que têm a ver mais com áreas práticas da vida da igreja, e por isso eram destacados os diáconos, foi por essa razão que foram nomeados diáconos no livro dos Atos, capítulo 6, portanto tem a ver com questões de ordem prática, mas acima de tudo a pessoa tem que ser uma pessoa respeitável, uma pessoa que já tem dado provas, que tem um caráter provado, um caráter exemplar, uma pessoa que tem uma vida que de facto é reconhecidamente respeitável. E em seguida vemos também outra característica do diácono, é que ele deve ser uma pessoa de uma só palavra. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, não está a dizer que é uma pessoa que fale pouco, não, o diácono não tem que falar pouco. Ou, por outro lado, uma pessoa teimosa, também não é isto, não está a exaltar a teimosia como qualidade, não. Ele, quando diz que é um homem de uma só palavra, está a dizer que é um homem de confiança. No fundo é aquela expressão que no passado se usava e que eu tenho pena que infelizmente se tem vindo a perder, que é um homem com palavra de honra. Alguém que diz e faz. Alguém que realmente assume as suas responsabilidades quando faz uma afirmação. E como seria importante que nós tivéssemos líderes religiosos, e não só, mas líderes religiosos que fossem assim. Pessoas que afirmaram uma determinada verdade e se mantêm ali com uma só palavra. Que não são pessoas que no fundo ficam ao serviço de políticas ou de influências. Não, pessoas que assumem as suas responsabilidades. Pessoas que são capazes de efetivamente dizer uma coisa e ficar firme. Eu fico com pena que hoje em dia até os contratos escritos já quase não valem nada. As pessoas já não têm palavra. E é triste vivermos numa sociedade assim, onde as pessoas dizem uma coisa hoje, amanhã se desdizem e trocam e assinam um contrato e amanhã já não vale nada aquele contrato. Não são pessoas de palavra. O diácono deveria ser uma pessoa de uma só palavra. Eu creio que se nós queremos ver uma sociedade onde isto acontece, onde há pessoas de palavra, o exemplo tem que vir de cima. Tem que começar nos líderes religiosos, tem que começar também nos líderes políticos. Infelizmente a gente assiste a isso constantemente quando há eleições, há promessas de mundos e fundos e depois o cumprir é outra história. E realmente precisamos que os nossos líderes religiosos, políticos, de grupos sociais, sejam pessoas de palavra, pessoas que assumem as suas responsabilidades, que dizem o que dizem e ficam firmes naquilo que dizem. Se não cumprirem aquilo que se comprometeram a fazer, então deveriam pedir a sua demissão, deveriam ser exonerados dos seus cargos, porque na realidade deixaram de ser pessoas de palavra. Então o diácono deveria ser uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa que é capaz de afirmar uma determinada verdade e ficar firme naquilo que disse. Depois temos aqui mais uma outra característica, que ele não seja inclinado a muito vinho. É interessante esta expressão que a Bíblia usa aqui. A Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. O que a Bíblia proíbe é que a pessoa ande embriagada. Isso sim, isso é contrário à vontade de Deus. E infelizmente no nosso país temos uma taxa de alcoolismo assustadora. Então as pessoas que não conseguem, que têm o vício do alcoolismo, esses sim é proibido beber, seja que tipo de bebida for, a quantidade que for. Mas quem de facto consegue viver com moderação, nunca viveu esse drama do alcoolismo, de facto então pode ter uma vida moderada nesta área. Mas quem uma vez experimentou e foi viciado ou vive viciado, e a grande dificuldade dos viciados em alcoolismo é admitirem que são alcoólicos, ainda que muitas vezes estão bêbados dias a fio, semanas seguidas, ou às vezes são alcoólicos só ao fim de semana e é difícil admitir que são alcoólicos. Quem tem esse problema tem que ser firme, dizendo não posso mais tocar em bebida alcoólica. Por outro lado, vemos aqui que a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Bebida alcoólica, bebida com moderação, e isto é do conhecimento geral, bebida com moderação não faz mal, efetivamente. Bebida com excesso, finalmente, hoje toda a gente já é de comum acordo, a Bíblia já disse isto há milhares de anos, mas hoje finalmente as pessoas começam a aceitar aquilo que a Bíblia diz, quando diz que temos que beber com moderação. Mas o texto bíblico aqui para os diáconos continua, portanto, vemos aqui mais uma característica, ele não pode ser uma pessoa dedicada a vícios, deve beber, se beber, beba com moderação. E depois diz o texto bíblico mais, e em seguida ainda fala, não seja cobiçoso de sórdida ganância. Então, os diáconos tinham, como disse, responsabilidades das áreas práticas, e isso muitas vezes incluía o apoio social.
E o apoio social envolve muitas vezes verbas avolumadas, grandes quantidades de dinheiro para poder fazer face às necessidades dos mais carenciados. Então, uma pessoa que gere grandes quantidades de dinheiro não pode ter no seu caráter a ganância, porque senão ele vai fazer como Judas Iscariotes, vai dar um aos pobres e ficar com 3, e assim sucessivamente, até que de facto fica ganancioso e enriquece, ainda que aquele dinheiro nunca vai dar grande coisa. E nem deve ser cobiçoso, uma pessoa que constantemente está a cobiçar os bens materiais dos outros. Então isto são características que temos que ter em atenção quando nomeamos alguém para uma responsabilidade dessas, de uma área prática. A pessoa tem que ser avaliada se de facto nestas áreas a pessoa tem ou não problemas sérios. E o verso 9 diz ainda: conservando o mistério da fé com consciência limpa. Aqui então é uma outra responsabilidade também que os diáconos têm. É que aqui verificamos que o diácono, que tem uma função muito mais prática na comunidade, não tão ligada a questões espirituais, no entanto verificamos que o seu ênfase é também no caráter, mas ao mesmo tempo a função dele é conservar o mistério da fé. O que é que isto quer dizer? Ele deve ser um elemento na equipa de liderança que está atento ao ensino doutrinário da Igreja. Não quer dizer com isto que é o diácono que dá as orientações doutrinárias, não é isto. Isso compete à equipa de pastores, ou à equipa de bispos, ou à equipa de presbíteros, ou à equipa de anciãos, que são os sinónimos que a Bíblia usa para a equipa de liderança espiritual. Mas o diácono deve ser alguém que não está aliado da vida espiritual. É alguém que percebe da vida espiritual. E aqui o mistério da fé refere-se ao Evangelho, ao anúncio da salvação aos gentios. Isto o apóstolo Paulo trata muito bem na sua carta aos Efésios. Ele descreve de uma forma muito clara o que é que significa este mistério da fé. O mistério da fé é de facto uma novidade que Deus traz à humanidade de dar a toda a raça, todo o povo, toda a pessoa humana a possibilidade de se relacionar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Este era o mistério oculto pelos séculos e que foi revelado aos apóstolos, foi revelado em Cristo Jesus. Agora, cabe aos diáconos, por este texto bíblico que o apóstolo Paulo nos dá aqui, cabe aos diáconos ser esses elementos que de alguma forma conservam, de alguma forma mantêm ou ajudam a manter os ensinos bíblicos dentro dos seus padrões. Portanto, são eles de alguma forma que ajudam a Igreja a continuar a caminhar dentro do ensino bíblico. E também eles devem fazê-lo com consciência limpa, ou seja, eles devem ser pessoas que não têm pecado por confessar. A consciência limpa aqui refere-se a esse aspecto. Pessoas que estão ali de facto de peito aberto, por um lado, como esta expressão que o povo costuma usar, ao mesmo tempo pessoas que estão ali com integridade. São pessoas que não têm nada a esconder, são pessoas que não estão ali por partidarismos e infelizmente às vezes dentro das comunidades cria-se fações da família A, B ou C, de famílias influentes, ou de famílias que têm mais dinheiro, ou de famílias que têm mais posses, e isso às vezes os diáconos andam ali, enfim, um pouco ao sabor das influências. Não, ele deve estar de consciência limpa, procurando que as verdades bíblicas sejam afirmadas independentemente das influências ou das famílias mais influentes na comunidade. Eles devem ser realmente alguém que está disposto a desmascarar o pecado com toda a frontalidade. Devem ser elementos que ajudam os bispos, os pastores, a liderança espiritual a preservar o ensino bíblico dentro dos seus padrões. Esta é a grande responsabilidade que os diáconos então tinham dentro da comunidade. Mas o texto ainda prossegue mais e no verso 10 ainda diz: também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Mais uma vez temos aqui uma necessidade de encontrar um tempo de experiência, ou seja, aquilo que se diz no ensino superior, um estágio. Então esta ideia de estágio no final dos cursos universitários não foram as universidades modernas que inventaram. A Bíblia já tem isto há milhares de anos, que ensina que as pessoas devem passar por uma fase de experiência no terreno para verificarmos se realmente as pessoas têm ou não as capacidades e as competências para executar aquilo que aprenderam.
Então isto é vital para a comunidade reconhecer ou não que uma determinada pessoa tem um caráter de acordo com estes padrões da Bíblia para exercer uma responsabilidade dentro da comunidade. Não devemos adiar estes processos, não devemos encurtar estes processos. Ele deve ser de facto uma pessoa que é experimentada para que a Igreja possa realmente verificar se ele tem ou não aquelas características. Depois ainda prossegue o verso 11 a falar acerca dos diáconos e, neste caso, integrando aqui as mulheres dos diáconos. Diz assim: da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Algumas versões das Escrituras traduzem este mesmo texto desta forma: de igual modo que as suas mulheres, as mulheres dos diáconos, sejam pessoas dignas, não dadas a mexericos, nem se deixando levar por excessos de tipo algum, merecendo confiança de todos. Ainda a Bíblia, em linguagem de hoje, diz: a mulher do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa de ser moderada e fiel em tudo. Então, alguns intérpretes das Escrituras consideram que aqui não se está a falar das mulheres em geral, alguns acham que sim, mas aqui a maioria é de consenso de que está-se a falar acerca das mulheres dos diáconos, ou da mulher, neste caso, porque a da diácono só deveria ter uma também. Assim, à semelhança daquilo que aconteceu com os bispos deveriam ter a sua casa em ordem. Portanto, e por isso mesmo a casa servia de modelo para eles poderem servir a Igreja. O diácono tem esta mesma característica. A sua mulher deve ter também determinadas prerrogativas, determinadas características para ele poder exercer este ministério. E é interessante ver aqui que foca um aspecto de a mulher não deve ser dada a mexericos, não deve ser dada a divulgar conversas que eventualmente o seu marido possa fazer. Porque quando se trabalha às vezes em comunidades é necessário aprender a guardar o sigilo. As vidas das pessoas são preciosas, não se pode andar a espalhar aquilo que são vidas íntimas na boca de toda a gente. Então a mulher do diácono ou a mulher do bispo deve ter esta característica de ser uma pessoa recatada e saber ouvir, talvez ser a conselheira do seu marido também, ajudá-lo nessa tarefa tão importante, mas ao mesmo tempo não ser uma pessoa que abre a sua boca e conta a vida de toda a gente sem grande problema. Então deve ser também observado este aspecto. Depois ainda continua a refletir sobre o diácono no verso 12 a dizer: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Portanto, na mesma sequência que nós já vimos para o bispo, o diácono deve ter os mesmos padrões. O verso 13 ainda diz: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A grande recompensa que alguém tem, seja diácono ou bispo, ou pastor, ou padre, ou enfim, alguém que serve numa comunidade cristã, a grande recompensa que alguém tem é a confiança dessa comunidade. Essa é a grande recompensa. Não tem a ver com a remuneração mais alta, não tem a ver com grandes quantidades de dinheiro que se ganha, não tem a ver com bens materiais, e quem vai para o ministério cristão a pensar nisso, eu recomendo vivamente, não pense, não inicie sequer o ministério cristão. Nós, quando nos envolvemos no ministério cristão, devemos estar a fazê-lo no sentido de apoiar os outros e não no sentido de um benefício próprio. Quando temos essa atitude, o melhor é irmos fazer outra coisa qualquer. Provavelmente teremos mais à vontade para fazer esses caminhos. Aqui, a grande recompensa é de facto a confiança da comunidade, é a relação que se estabelece com a comunidade, é o serviço que se pode fazer ao próximo. Depois desenvolve ainda o apóstolo Paulo o verso 14, e ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai dar orientações a Timóteo, dizendo porque é que ele deixa estas recomendações. Ele deixa estas recomendações porque está a pensar a estar de novo com Timóteo. Mas, acima de tudo, porque a Igreja não é pertença de Timóteo, não é pertença de Paulo, não tem um dono humano. Isto é importantíssimo nós entendermos aqui. Infelizmente, há alguns líderes religiosos no nosso país que acham que a Igreja é deles.
A igreja é minha, o pastor fulano tal, a igreja é do padre fulano tal, a igreja é do bispo não sei quantos. Não, a igreja não pertence aos líderes religiosos. A igreja é do Deus vivo e verdadeiro. É dele. E depois a igreja, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala aqui que ela é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela não deve estar refém de qualquer poder político, ela não deve estar refém de qualquer poder humano, de alguma família influente. Não. A igreja deve ser, de facto, uma entidade que defende a verdade, que defende a justiça, que defende aquilo que é correto, independentemente das fações políticas, independentemente que os políticos tenham que fazer isso, independentemente se os tribunais tenham ou não feito isso. A igreja tem de o fazer. Faz parte das suas prerrogativas. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Por isso ele escreve esta carta. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.